Olá, gente. Boa tarde. Uma tarde chuvosa, né? De final de semana, de sábado. Bom, eu estou ao vivo aqui no estúdio da Rádio Vibe Mundial. Para quem quiser estar ligando para cá, o telefone aqui do estúdio, no segundo bloco, eu vou estar atendendo vocês. Nome completo, data de nascimento. O telefone aqui da Vibe Mundial do estúdio é 0 operadora 11 3171 0221 ou 0 operadora 11 3262 4490. E pela live do Facebook, para quem quiser estar entrando por lá, compartilhem a live, deem seus likes, que isso é importante para nós. Espiritualidade a gente não faz sozinho, né? A gente não chega a Deus só, a gente precisa sempre do outro. A gente não nasce só e a gente não faz a nossa passagem só. A gente sempre precisa de alguém. Então, juntos, como a gente sempre diz, a gente fica sempre mais forte. O que eu queria dizer para vocês hoje, que eu vou fazer aqui o primeiro bloco, como muita gente já conhece, e batendo um papinho com vocês. Porque eu estou aqui há 4 anos na Vibe Mundial e sempre tem assunto, né? A gente passeia por esse caminho espiritual, falando sobre muitos assuntos, né, do nosso dia a dia, que passa a ser espiritual, porque tudo depende do seu olhar, tudo depende da sua sensibilidade, de como você vê o mundo, né, de como você enxerga as coisas. Então a gente precisa sempre dar chance de realmente perceber, ter essa sensibilidade de sentir as coisas que estão próximas a nós, avaliar, analisar, porque muita coisa é espiritual. Deus é tão sutil quando Ele quer mostrar alguma coisa pra gente. A gente é que tem que ter os olhos para enxergar. Bom, vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, versículo 46. Eu já fiz um programa aqui falando sobre a morte, né? As pessoas temem muito a morte, as pessoas tem gente que tem pavor só de pensar que um dia que vai ser recolhido dessa terra. Mas as coisas de Deus são muito perfeitas, né? Que na nossa religião, o Batalá criou a vida e também criou a morte. Ele só impôs uma situação à morte, que a morte não teria o poder de escolher o momento da nossa partida. Somente Deus tem esse poder. Somente Deus pode dizer, chegou o momento, chegou a hora. Nós sempre somos surpreendidos. E muitas vezes, essa preparação que todo mundo fala, né? Porque tem gente que fala que muitas pessoas para partirem desse plano para o outro, dá aquela leve melhora, né? Parece que está tudo bem, né? Ou tem pessoas que já tem anjos que vêm buscar, tem pessoas que começam a conversar sozinhos, porque realmente conseguem enxergar os anjos de Deus que vêm buscar a pessoa e recolher a pessoa para o descanso eterno. A gente, quando começa a observar a espiritualidade, quando você começa a ver tudo que Deus faz e a perfeição que Deus criou, o mundo, né? Porque nós somos impuros, nós estamos aqui para uma purificação. E muitas coisas que nós mesmos passamos, que nós mesmos adoecemos por situações que a gente muitas vezes não sabe lidar, ou muitas vezes você aí com o teu karma, com a tua prova nessa vida, você se sente frágil. Muitas situações são físicas, são carnais. Porque a parte espiritual, existe uma regra, existe um fundamento para a espiritualidade. Nós precisamos estar firmes, nós precisamos buscar o nosso melhor enquanto a gente está aqui, para que muitas situações não nos atinjam ou não nos aflijam, né? Como a gente sabe que muitas vezes tem situações que a gente se perde, tem situações que você não sabe lidar,
Você se amargura, você sofre, você chora. Você, muitas vezes, você fica aí preso no sofrimento, na dor, sem saber o que você pode fazer, qual remédio você pode tomar para tirar essa angústia, para tirar sua tristeza. Mas tudo depende da gente mesmo. A gente não pode querer da vida uma coisa que só a gente pode oferecer para a vida. Nós é que temos responsabilidades com a vida. Então, eu sempre digo, as pessoas têm muito medo da espiritualidade, têm muito medo da morte, têm muito medo de feitiços, né? A chamada macumba, tem muito medo de encosto, tem muito medo das coisas ruins e negativas, até mesmo da inveja. Né? O ser humano tem muito medo, porque acha que tudo trava, acha que tudo tem poder, acha que tudo pode acontecer. Só que nós somos igual à nossa saúde. Eu vou dar um exemplo da nossa saúde. Quando você não se cuida, está com a sua imunidade baixa, a sua imunidade, o seu sangue, né? Você não está com vitamina, você não está bem, você não está fisicamente bem, não se alimenta direito, você pode ficar doente. Você permite que você pode ter aí um problema sério de saúde. A mesma coisa são as coisas negativas do mundo. Se você está com a sua imunidade baixa espiritual, se você está com uma anemia espiritual profunda, se você está cansado da vida, está desgastado da vida, não tem mais vontade de fazer nada, o que você pode estar absorvendo? O que você pode estar chamando para você? Aquilo que eu chamo de negativo, aquilo que eu chamo de ruim, aquilo que eu chamo e falo para vocês, que muitas vezes nós somos culpados até mesmo dos obsessores encostarem na gente quando a gente não está bem. Nós somos culpados, porque nós permitimos. E o que são os obsessores? São pessoas que já estiveram aqui, são pessoas que raciocinam, são pessoas que são inteligentes. Eles já estiveram aqui com a gente nesse plano. Como nós, carnais, físicos, eram humanos, como nós. E desencarnaram, mas não evoluíram. Não tiveram uma evolução, estão presos com situações não só materiais, mas emocionais, né? Pessoas que muitas vezes tentaram destruir outras pessoas, tentaram machucar outras pessoas e não conseguiram evolução. Essa evolução, ela vai ser feita depois porque a gente pensa que a gente morre. O que morre é a carne, a parte física. Nós não morremos. A alma de ninguém morre. Nós partimos para um outro plano. É um plano de espírito, né? Um plano de Deus, que muitas vezes ele tem uma regra, né? Se você não está limpinho, se você não está pronto, se você não está preparado, né? Se você não aceitou muita coisa aqui e ainda está preso, essa libertação vai depender de você mesmo, da sua alma. Essa libertação não depende de Deus. Essa libertação que você precisa depende de que você se desprenda, de que você entenda que você teve sua chance. Então, muitas vezes, os obsessores, eles querem uma segunda chance. Eles querem estar aqui no nosso lugar, para que eles querem consertar o que fizeram de errado muitas vezes. Eles querem, muitas vezes, tentar se resolver em alguma coisa que ficou mal resolvido nesse plano. E eles choram, sentem dores. Essas dores são da alma, gente. Essas dores são da alma. A dor da alma, ela dói mais do que a parte física. Porque quando você sente uma dor na parte física, você tem remédio para tomar e melhora. E quando a dor é na alma, o que você vai tomar? Qual é a pílula que vai resolver a tua vida? Por onde você vai começar tendo uma dor forte na alma? Aquelas que deixam você para baixo, aquela que não deixa você se levantar, aquela que te amarra, deixa você sem olhar o caminho, sem conseguir enxergar o seu caminho. Você não sabe para onde você vai, por onde você começa, e começa a doer. E vai doendo, até mesmo, gente. Eu falo para vocês, nós somos super-heróis, e nós estamos tendo a chance de se resolver nesse plano. Nós temos a chance de estarmos aqui para levar o melhor dessa vida, né? E deixar o melhor de nós aqui nesse plano,
para que a gente fique resolvido. A gente não pode ficar mal resolvido nas coisas. A gente não pode ficar amargurado com medo de tudo. Porque quando você tem medo da morte, tem medo de uma macumba, tem medo de uma inveja, você se torna um flagelo, né? Muitas vezes você fica amarrado nisso. Então nós temos que, ao invés de você lamentar porque você tá aí, que alguém fez um feitiço, que a tua vida tá amarrada, ou você tá aí porque tem alguém tá te atrapalhando com inveja, com olho grande, ou você tá aí preso numa situação de encosto, né? Tem um obsessor do tamanho do mundo sugando a tua energia, tomando a tua sorte. Você precisa acordar para a vida. Muitas vezes a gente chorar não adianta. Muitas vezes você ficar lamentando, você ficar aí reclamando que tá tudo errado, que não vai dar, que não tá dando certo, que nada dá certo, né? Você tá tendo um ciclo de perdas muito grande, materiais, ciclo de perdas emocionais, porque a gente desprende energia na tristeza, na angústia, né? Na tensão, na aflição, você não dorme, porque a cabeça não descansa. O que a gente tem que fazer? Parar, né? Parar o que a gente está fazendo e se resolver. Você não tem outra opção. Você não tem outro remédio, a não ser você dar um passo para trás e falar, não, isso não vai me abater, isso não vai me deixar para baixo, isso não vai acabar comigo, porque eu sou muito mais forte do que tudo isso. A vida, ela fica esperando você tomar sua decisão. A vida, ela fica te olhando o tempo todo. Porque uma coisa, você não vai deixar de fazer. Viver. A gente não deixa de viver. Você pode estar dolorido, machucado, amargurado, doente da alma, mas você vai continuar vivendo. Porque esse oxigênio sagrado está aí, você respirando ele a todo segundo da sua vida. Não tem como você, a não ser que você cometa um suicídio, que também é outro flagelo humano, porque é como eu disse, a alma não morre. O que vai morrer é a sua carne. E o preço disso é alto demais. Existe um preço que talvez quem foi para o outro lado queria voltar correndo, porque sabe que lá é muito, muito doloroso. Você chegando do outro lado, você vai ver que você não vai descansar como você pensa. Se acha que aqui está difícil, como é que você acha que você vai descansar se você tirou a dádiva que Deus lhe deu de estar vivo, de evoluir, de ser um ser humano melhor? Como você pensa que você vai ficar do outro lado? Será que melhora mesmo? Será que você está preparado para se amargurar? Então, gente, é o que eu falo. Muitas vezes a gente não entende as coisas de Deus e os planos de Deus na nossa vida, né? A gente quer entender muita coisa, mas a gente precisa ter sabedoria. Como eu sempre digo para vocês, a sabedoria é a gente compreender as coisas, entender. Existem regras à espiritualidade. As pessoas querem a espiritualidade, mas elas não querem entender as regras. Elas não querem entender porque elas querem que Deus faça os milagres acontecerem, né? Elas querem que os orixás entrem na vida delas, porque muitas pessoas procuram a religião para prosperar, para melhorar de vida, né? Muitas pessoas procuram a religião para sair de um problema muito sério. Mas elas se esquecem que a religião, ela não é isso. Ela não é você sair de um problema sério, de um momento difícil, uma fase difícil. A religião é você se religar, é você olhar para dentro de você, é você mudar um monte de situações que estão aí, que precisam ser mudadas, e você não consegue ver, você não consegue enxergar. Será que não está na hora de você parar e tomar decisões na tua vida com relação àquilo que você pensa, com relação àquilo que você acha que sabe? Porque muitas vezes a gente acha que sabe tudo. O ser humano é assim, gente. A gente tem sempre uma noção da vida de achar que nós sabemos tudo da vida. Nós somos os mais sábios, né? Nós sabemos tudo, nós entendemos tudo. E a gente é tão pequeno diante de Deus que a gente só enxerga aquilo que Deus quer que a gente enxergue. A gente só enxerga aquilo que Deus permite a gente enxergar. A gente não pode ver mais. Ainda tem pessoas um pouco mais evoluídas, ainda tem pessoas que têm mediunidade,
Ainda tem pessoas que conseguem sentir, ver alguma coisa a mais, né? Observar, mas também não tem o poder de desvendar os mistérios da vida. Porque a vida é mistério. Esses poderes, só Deus tem. Esses poderes não estão na nossa mão. Então, quando você joga, que a pessoa olha para tua cara e quer saber o que vai acontecer amanhã, o que você vai comer amanhã, né? Ou o que vai acontecer daqui a pouquinho, são situações que não estão na mão do ser humano. Ninguém tem o direito de passar na frente de Deus. O que a gente pode fazer é ver as perspectivas. O que pode? Se você está no positivo, se você está caminhando bem, se você está indo para o caminho certo, se você pode encontrar quais obstáculos você pode encontrar, e isso a gente pode enxergar. Mas a gente não pode fazer uma leitura de tudo que você vai fazer amanhã, porque só Deus tem esse poder, né? Nós somos ligados a Deus. Então, gente, quando a gente teme a espiritualidade, a gente teme a gente mesmo, a nossa fraqueza. Quando a gente teme alguma coisa que você está aí hoje, com medo, cheio de perturbação, entende que tem alguma coisa errada com a tua vida, entende que tem alguma coisa errada com você, você está sendo fraco. Você está permitindo que tudo isso venha até você. E você não está conseguindo. Você consegue enxergar que, que você não está bem, mas não consegue tomar uma atitude. E você precisa de ação. Você precisa de atitude. Você precisa resolver aquilo que está mal resolvido aí. Você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. E não deixar para depois. E não ir adiando a sua história. Porque a caneta da sua vida, do que você vai escrever, está na sua mão. A tua história vai ser escrita por você. Se você errou, você vai errar, você vai acertar. Muitas vezes a gente comete erros que depois a gente até culpa Deus, né? A gente culpa Deus, porque Deus dá um sinal e a gente não consegue ver. A gente não consegue enxergar. Aí daqui a pouco você bota a mão na cabeça e diz assim, mas Deus, por que o Senhor permitiu isso? Ou por que o Senhor deixou acontecer isso? Mas Ele não deixou. Ele tentou te avisar de tudo quanto foi jeito. E você não conseguiu enxergar. Porque você estava ocupado, né? E muitas vezes a gente se ocupa muito. Se ocupa no emocional, porque a gente tem desejos. O desejo passa na frente. Se ocupa com muitas vezes, com situações que você pensa que tá dando tudo certo. E pode ser que esteja nesse momento dando tudo errado. Então, a gente precisa, muitas vezes, entender que a gente não tem muita saída. A gente não tem muita saída nessa vida. A gente não tem tantas saídas assim. Ou você é vitorioso, ou você será um guerreiro com grandes vitórias, ou você vai passar uma vida inteira reclamando. Ou você vai passar uma vida inteira dizendo que tudo dá errado na sua vida porque você tem muita inveja em cima de você, porque fizeram algo pra você há muito tempo atrás, que até hoje você tá carregando isso. Ai, fizeram uma macumba pra mim que uma mulher me disse, ou um crente me disse, ou um pai de santo me disse, e você vai ficar colocando isso o tempo todo na tua vida. Tudo foi essa macumba. E até quando você vai ficar com essa macumba nas costas? Até quando a macumba vai ser culpada pela tua fraqueza? Porque você não consegue se levantar, você não consegue agir, você não consegue dar o primeiro passo. Porque, gente, a gente até se acostuma com o negativo. Eu já falei. Tem pessoas que você quer tirar elas de uma situação difícil e você não consegue. Porque quando você pisca, ela voltou. Ela já está de novo na situação. Então fica difícil você tentar ajudar o ser humano quando ele mesmo não se ajuda. Quando ele mesmo não percebe que o grande mal quem faz a ele é ele mesmo. Ele toma o veneno, ele pede para morrer e quando está morrendo culpa Deus. Gente, o que é isso? A gente chega uma hora na vida que nós precisamos olhar, enxergar. Se está ruim, vamos tentar melhorar. Se não está fácil, vamos crescer, fazer a coisa ficar firme, que você consegue fazer com que aquilo não seja tão difícil e nem fique complicado. Porque a vida é isso. Os orixás, todo mundo acha que os orixás podem mudar a vida do ser humano. Eu estou na religião há muitos anos, gente. Muitos anos mesmo. Eu fui filho de professora Genô Miranda da Rocha, do Opofonjá.
Eu tô hoje na casa de A Marinete do Engenho Velho, que é filha de pai Jerônimo, que é do Gantuá, filha carnal de pai Jerônimo, que era do Gantuá, né? Então a nossa passagem, quando a gente vê a minha história, eu conheci muita coisa dentro do orixá, e vi muita gente sofrer porque não sabia se resolver, e vi muita gente passar cada perrengue porque não sabia que o orixá estava do lado, esperando que a pessoa se resolvesse. Nós precisamos nos resolver. Não pode deixar tudo na mão do santo. Não é tudo a culpa de Deus, a culpa do orixá, a culpa de Exu. Porque Exu tem uma dinâmica. Exu é muito mais papo reto, né? Ele não gosta muito de conversinha. A história de Exu é o seguinte: se você mexe com Exu, ele não pede pra você mexer com ele. Mas se você vai lá cutucar ele pra você crescer, prosperar, fazer suas coisas, ele quer que você se movimente. Ele quer que você faça a sua parte. Ele quer que você enxergue. Ele é mensageiro. Ele é dono da palavra, da comunicação, do movimento. Ele não é uma energia parada. Ele é uma energia que se movimenta. Agora você imagina, uma pessoa parada vai lá, pede pra Exu. Aí chega em casa, ele pede um emprego. Chega em casa, ele vai descansar. Aí ele fica esperando que Exu vá trabalhar. Exu não trabalha assim. É uma energia nossa. É uma energia que está dentro de você. Você vai mexer com ele e acordar o que está dentro de você. Mas você vai precisar se movimentar. Porque aquilo que está dentro de você vai buscar aquilo que você pediu a ele. Então, gente, não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. Porque muitas vezes a pessoa confunde a religião em achar que é tudo muito fácil. A religião não é não. Então eu conheço pessoas que quando estão com problema, chegam lá, pai, me ajuda pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O pai de santo, ele fica dentro de uma casa de santo, cuidando de santo, cultuando o santo, fazendo tudo pro santo, porque ele tem que cuidar, alimentar, ele tem que ter uma disciplina espiritual, ele tem uma responsabilidade muito grande espiritual. E o pai de santo, ele precisa que você entenda que não depende só dele, depende também de você. Ele vai fazer a parte dele, por mais que ele seja abençoado pelos deuses, por mais que ele tenha crédito, né, com os deuses, dos deuses olharem para ele e falar, eu vou te ajudar, eu vou tomar frente disso. Você também precisa tomar frente. Você também precisa ter uma consciência. Você também precisa saber que não é só na hora da aflição e na hora da dor que você corre lá para pedir ajuda, não. Você precisa correr sempre. Bom, gente, eram essas palavras que eu queria dizer. Dizer para vocês o meu telefone de contato para as consultas. Eu tô aí com as consultas, né? Eu atendo no Metrô Saúde, é uma quadra do metrô. Então, é muito fácil para vocês. Atendo também por mensagem de voz pelo WhatsApp. É 1 hora de consulta. Você vai... É isso que eu digo. Não é você vai ouvir historinha, mas você vai ouvir aquilo que tem que tem que ser falado. Muitas vezes você precisa de uma pessoa que não fique contando história. Você precisa de uma pessoa que olhe para você e fale, olha, o orixá tá dizendo isso, isso e isso, e é assim porque tá assim. Se você mudar isso, o negócio vai resolver. E se você fizer isso, o negócio também resolve rápido. Mas a gente precisa de ter disciplina, responsabilidade e conexão com os deuses e não ficar esperando a coisa acontecer, porque senão não acontece. Então, é 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Gente, vale a pena, minhas consultas não são caras, é 1 hora de consulta. Você, com certeza, nesse momento deve estar precisando, porque a gente tem que estar... a vida é cercada de mistério. O tempo todo a gente tem que se interagir com a vida, né? Nós precisamos estar interagindo com a vida. Você precisa saber se você está certo, está no caminho certo. Não é só o que você pensa que está certo, né? É isso aí, gente. Quero agradecer o carinho de vocês. Dizer para vocês que quinta-feira, às 3 horas da tarde, estarei aqui ao vivo também, né, na Rádio Vibe Mundial. Agradecer muito, muito, muito. Esse microfone eu aprendi muito, né? E deixei um pouco de mim para vocês e sempre levarei um pouco de vocês comigo. Com certeza. Motumbá, Motumbaxé.